uma imensa honra sustentar nesse local tão nobre e agradeço pela oportunidade. Gostaria de iniciar a minha sustentação oral com uma indagação para reflexão. Em funções e atividades idênticas na mesma empresa, há justificativa plausível para segregar profissionais, registrando alguns e não registrando outros? Explico. A presente demanda trata-se de um caso em que o reclamante, ora recorrente, era empregador de uma pizzaria renomada. Nós não estamos falando aqui de empregados hipersuficientes ou suficientes. Embora preenchesse todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, ele não era registrado, mas diferentemente de outros colegas que exerciam a mesma função, as mesmas atividades e eram registrados. Diante desse cenário, eu gostaria, em síntese, de tratar dos 4 requisitos principais para o reconhecimento do vínculo empregatício. Em relação à questão da subordinação, do meu ponto de vista, é o principal requisito do reconhecimento do vínculo empregatício, a instrução processual ela comprovou, em suma, que a recorrida, a pizzaria, era quem definia o valor da diária, o horário de trabalho e a escala do recorrente. Não havia diferença entre o trabalho desenvolvido pelos entregadores registrados e pelos entregadores não registrados como recorrente. O recorrente ele tinha um superior hierárquico que era empregado da recorrida, o senhor João, que coordenava o seu trabalho e dos demais entregadores. O recorrente sofria penalidades em caso de falta ou atraso sem justificativo. Os entregadores não podiam recusar trabalho. A recorrida impôs a abertura de MEI no meio da relação para fraudar a relação existente entre as partes. A recorrida ela tratava os entregadores como empregados, considerando que eles tinham que cumprir ordens. E a recorrida era quem determinava as diretrizes do trabalho do recorrente. A título de exemplo, gostaria de destacar o que o preposto confessou. Peço vênia para ler um trecho da ata de audiência. Que há entregadores registrados na reclamada. E não havia diferença no trabalho desenvolvido pelos registrados e não registrados. Diante dessa constatação, gostaria de reforçar a minha indagação. Ora, excelências, se não havia diferença no trabalho desenvolvido pelos entregadores registrados e os não registrados, qual é a justificativa para somente uma parcela desses entregadores ter o registro na carteira de trabalho? Qual seria o critério para essa segregação? O outro trecho merece destaque sob o ponto de vista da subordinação. No minuto 33:58 e 34, até 34:06 da gravação da audiência, folhas 317, trecho que não consta da ata de audiência. A testemunha da recorrida, repito, da recorrida, que com base nos depoimentos era coordenador dos entregadores, ele utilizou a seguinte frase: o funcionário tem que cumprir ordem, se referindo ao reclamante e aos demais entregadores. Então, é indubitável que, para a recorrida, os entregadores eram empregados. No que tange à habitualidade, estou incontroverso, com base nos depoimentos tanto do preposto quanto das duas testemunhas, que o valor da diária era, em média, R$ 44,00 e da entrega era de R$ 7,50. O recorrente fazia, em média, 7 a 9 entregas por dia, de acordo com os depoimentos. Então, o recorrente recebia, em média, R$ 111,50 por dia. Nesse sentido, é essencial ressaltar que a prova documental, constituída pela própria recorrida, pela própria reclamada, é robusta ao demonstrar que o recorrente recebeu mais de R$ 223,00, valor este que ele receberia se ele trabalhasse apenas 2 dias, em ao menos 62 oportunidades. Ainda que o reclamante não trabalhasse mais de 2 dias por semana, imperiu salientar que o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, está no sentido que está caracterizada a habitualidade na prestação de serviços 1 ou 2 vezes por semana a empregador de natureza não doméstica, como é o caso em tela, já que estamos tratando de uma pizzaria renomada. Em relação à pessoalidade, eu acho que aqui há um ponto sensível. A situação ela restou controversa após a audiência de instrução, porque o depoimento das testemunhas eles foram opostos. Então, diante dessa situação de prova dividida, conhecido também como prova empatada, a doutrina e a jurisprudência entendem que a lide deve ser decidida em prejuízo de quem detinha o ônus de provar. E é pacífico que, em caso de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, quando a reclamada reconhece a prestação de serviço, mas nega tratar-se de uma relação de emprego, o ônus é dela, por ser um fato impeditivo do direito pleiteado. Finalmente, em relação à onerosidade, não tomarei do precioso tempo de Vossas Excelências para tratar de um tema que está robustamente comprovado tanto pela prova documental quanto pela prova testemunhal. Diante desse cenário, com as máximas vênias, o recorrente ele confia que esta turma pedirá vista,
rever esse caso, diante das provas aqui destacadas, e, por consequência, reformará a sentença de origem para reconhecer o vínculo empregatício e os demais pedidos da petição inicial. Era o que eu tinha para tratar nesta oportunidade, agradecendo mais uma vez o direito da palavra. Boa tarde a todos.